Olá, Antônio falando. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Clube Empresa e eu vou responder a principal dúvida que as pessoas têm em relação a esse assunto e eu vou contar uma novidade bastante animadora. Então, vem comigo! Antes de eu entrar no assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de contar para vocês uma novidade e uma coisa que pode mudar a sua vida. Este canal aqui, ele faz parte de um projeto social que eu estou desenvolvendo. Eu sou advogado esse ano de 2021, eu vou completar 10 anos. Então, eu estou fazendo um projeto social com a finalidade de levar informação para as pessoas, informações que são relevantes para a vida dela. Eu vou fazer comentários sobre diversos assuntos de um ponto de vista jurídico, para que as pessoas possam compreender com plenitude as coisas que são faladas, e talvez seja a parte mais interessante desse projeto que eu vou contar para vocês agora. Eu tenho uma meta de conseguir orientar e ensinar as pessoas a resolver diversos problemas na vida cotidiana, sem a necessidade de fazer a contratação de advogados. Problemas esses como, por exemplo, questões no Detran, multas que são emitidas pelas autoridades de trânsito, questões que podem ser resolvidas no juizado especial, só que as pessoas não conseguem resolver essas questões, muito embora a legislação ela dá os instrumentos e permita que a pessoa possa resolver isso tudo, mas ela não ensina como. Então diversas pessoas deixam o direito para lá. Então esta é minha missão, essa é minha meta, minha ambição e meu sonho. Se você gostou disso que eu estou falando, se você interessa por esse assunto, faz o seguinte: curta esse vídeo, compartilhe e dê um like e se inscreva no canal, assine o sininho para receber as notificações dos outros vídeos, que eu vou sempre trazer coisas extremamente relevantes e importantes para a vida das pessoas, tá? Bora pro assunto do vídeo! Na prática é o seguinte: existem 3 situações. Ou o clube passou por um processo de auditoria e controle financeiro muito rígido, que é a minoria, ou o clube conta com a ajuda de mecenas ou grupo de pessoas que investam direta e indiretamente naquele clube, ou o clube ele está passando um perrengue danado, que é a grande maioria dos clubes de futebol, mas basicamente todos os clubes de futebol no Brasil, eles são bastante endividados, de maneira que passa a ser até praticamente inviável, se você pensar do ponto de vista de sustentabilidade, a existência dos clubes de futebol brasileiro. Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro. O trem era tão feio que nem sobrava osso pra mim. Então, para tentar sair dessa realidade ruim, existe o projeto de lei 5516, que ele está no Congresso brasileiro, para que venha a ser aprovado e vire uma lei que seria a lei que vai instituir o Clube Empresa no Brasil. Então, logo quando começou a conversa sobre o Clube Empresa no Brasil, a principal dúvida que existiu é em relação ao que acontece com o clube que ele opte por passar a ser Clube Empresa, e ele está disputando uma divisão do campeonato, se esse clube permaneceria ou se esse clube deveria voltar para as divisões inferiores para vir seguindo até conseguir chegar à divisão que ele estaria. Essa é a principal dúvida e o assunto principal do vídeo. O Clube Empresa, da forma que o projeto de lei ele idealizou, não vai acontecer dessa forma. O clube que optar por adotar o sistema de clube empresa, ele vai conseguir permanecer na mesma divisão do campeonato que ele está disputando. Por exemplo, o Atlético hoje, ele vai
ele opta, considerando, obviamente, a lei não está aprovada, considerando que a lei esteja aprovada. Então, o Atlético opta por passar a ser um clube empresa, ele vai continuar na divisão de elite do mesmo jeito que ele está, disputando a Libertadores, disputando a Copa do Brasil, todos os campeonatos que ele estiver disputando, ele permanece. Igualmente, um clube que estiver na segunda divisão, que ele optar naquele momento por adotar o clube empresa, ele vai permanecer na Série B do mesmo jeito. Isso por quê? Porque a forma que foi pensada de se fazer não é uma criação de uma pessoa jurídica nova, mas é a divisão entre o clube e o seu departamento de futebol. Então vai passar a existir o clube ao mesmo tempo que o departamento de futebol, ou seja, tudo que envolve o futebol profissional. E esse departamento de futebol, ele vai passar a ser uma empresa. Então, ele vai ser uma pessoa jurídica na forma de uma sociedade anônima, como, por exemplo, a CEMIG, como, por exemplo, o Banco do Brasil, e ele permanece ao mesmo tempo, vai existir ao mesmo tempo o clube de futebol e o clube SA. Inclusive, até o projeto de lei fala SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Então ele permanece na mesma divisão que ele está disputando. Que isso aí é uma coisa extremamente importante para garantir a continuidade, né, dos clubes que já conquistaram tantas coisas, já conquistaram o maior patrimônio que o clube tem, que é a torcida, ou seja, vai permanecer inalterado. E a segunda coisa, que é a notícia animadora, é que é o seguinte: como esses clubes, o departamento de futebol, ele vai passar a existir na forma de uma sociedade anônima, ele tem a possibilidade de conseguir angariar recursos da mesma forma que toda empresa faz junto à Bolsa de Valores, que é uma maneira muito mais rápida e fácil, porque ela consegue emitir diversos títulos que são investimentos, que qualquer pessoa no mundo pode fazer um investimento naquele clube, contando que ele esteja constituído de uma forma de sociedade anônima de futebol, e ele passa a negociar debêntures, negociar ações, negociar diversas, porque na verdade a possibilidade em relação a isso é muito ampla. Então o clube ele tem uma natural capacidade de fazer captação de recursos, e ele consegue equacionar suas dívidas, e ele consegue uma sustentabilidade muito maior. Então isso agora eu tô mudado, o meu bolso tá cheio. Significa dizer que o futebol brasileiro ele vai entrar num outro patamar de existência. Ele vai entrar de uma maneira robusta e sólida, exceto se colocarem assim, as pessoas que totalmente incompetentes para poder fazer a gestão, né, da empresa. Porém, eu não acredito que vai ser feito isso, porque isso vai ser feito de forma profissional. E, inclusive, facilita, porque a pessoa que está lá tomando conta dessa empresa, o CEO, o presidente, o diretor financeiro, eles passam a ter uma responsabilidade muito maior do ponto de vista legal. Então é muito mais fácil cobrar de uma pessoa que fez qualquer tipo de situação irregular. Eu não estou dizendo que vai acontecer, mas eu só estou fazendo um comentário, assim, passando, né? Muito mais fácil você cobrar de uma pessoa que comete uma irregularidade numa SA, ou seja, inclusive na Sociedade Anônima de Futebol, do que você lidar com a situação de um dirigente num clube que é uma recreação, ou seja, sem fins lucrativos. Então, nessa segunda hipótese aí, de cobrar de um dirigente de um clube de futebol que é sem fins lucrativos, é muito mais difícil. Então, passa a ter uma segurança muito maior, uma transparência muito maior. Em relação a esse assunto do clube empresa, eu estou dando só uma gotinha para vocês do que existe na lei em relação ao projeto, e então eu vou gravar outros vídeos falando desse assunto, trazendo outras informações, mantendo vocês atualizados. Por isso é importante que você se inscreva no canal e você assine o sininho para receber notificações dos próximos vídeos,
que eu vou atualizar em relação a todas as novidades que vão acontecer em relação ao Projeto de Lei 5516, que é o Projeto de Lei do Clube Empresa, bem como eu vou trazer outros assuntos e outras coisas que são de interesse aí da sociedade no geral. Grande abraço para vocês, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo comigo.